O Dois Pontos está no ar. Hoje vamos apresentar um bate-papo que tem um toque infantil entre as escritoras Socorro Acioli e Fernanda Coutinho. A jornalista e escritora Socorro Acioli nasceu em Fortaleza e tem mestrado em literatura brasileira pela UFC. Dedica-se à literatura infantil e, dentre outros, recebeu o prêmio de melhor obra infantil da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Já a sobralense Fernanda Coutinho é doutora em Teorias da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco, com tese sobre a infância em Graciliano Ramos e Saint-Exupéry. Atualmente, Fernanda é professora da UFC e, como pesquisadora, busca criar elos entre a literatura e a linguística, com o objetivo de melhor aprender os múltiplos sentidos da linguagem. Veja agora a conversa entre as escritoras Socorro Acioli e Fernanda Coutinho. Socorro, eu estou vendo aí o É Pra Ler e Pra Comer e também o Vende-se uma Família, né? Que eu até tive a oportunidade de fazer, de resenhar para o Jornal Povo. E aí eu queria saber o que você está fazendo no momento, quais são os seus planos em termos de escrita, se você está retomando alguma coisa ou se tem algo. O que é que você tem feito nesse sentido? No momento eu estou continuando um livro que eu comecei há 3 anos, que é um livro juvenil, também mais para o público de 10 a 14 anos, talvez um pouquinho mais, que tem como mote a história daquele fantasma de uma bailarina que aparece no teatro José de Alencar. Então é toda uma construção, as pessoas dizem que vê esse fantasma, tem muita gente que ensaia no teatro que diz que vê o fantasma da bailarina de madrugada. Eu entrevistei uns guardas patrimoniais que disseram que via a bailarina passando do foyer para a sala de espetáculos. E eu fiz um monte de entrevista para escutar várias versões das pessoas que tiveram contato com a bailarina. E eu estou criando a minha versão da história dela. Por que ela morreu, por que ela não sai de lá. E está sendo muito bom. O engraçado é que quando eu vou para esses livros infantis têm sido adotados nas escolas, nas maiores escolas, e eu vou e sempre me pergunto, o que é que você está escrevendo agora? E quando eu falo desse assunto do livro do fantasma, não me deixo falar de mais nada. A meninada adora fantasma. Realmente é uma coisa altamente instigante, né? Todos nós adoramos. Eu acho que é uma coisa que começa na infância e continua pelo resto da vida, né? Ainda mais um fantasma que aparece num lugar onde se pode ir, para ver se... E ainda mais com essa série de depoimentos, assim, que cria toda uma controvérsia, né? São engraçados os depoimentos. E além disso, além do fantasma do teatro? Além do fantasma do teatro, eu tenho vários outros projetos em andamento, tive reuniões com editores, propostas, mas as outras coisas ainda estão tão embrionárias, nebulosas. O que está de concreto mesmo que eu tenho até o mês de março para terminar é esse livro do Fantasma da Bailarina. Se a gente fosse colocar numa ordem, o primeiro não seria o É Pra Ler ou Pra Comer, não é isso? Não, o primeiro, na verdade, eu tinha 8 anos quando eu escrevi, né? Que foi o Pipoqueiro João. Mas é uma experiência, é um texto condizente com a minha idade, né? Com 8 anos de idade, o universo de escola, o meu herói era o pipoqueiro. Mas esse já chegou a ser publicado? Foi publicado. O Pipoqueiro João foi publicado pela Nação Cariri, editora. Era uma editora do Rosenberg Cariri, na época, em 84. Foi publicado, teve lançamento, saiu no jornal, foi uma sensação no colégio. Na verdade, isso até me incomodou um pouco. Com 8 anos de idade, você ter todo mundo falando, comentando o livro, foi um pouco incômodo. Na verdade, até hoje ainda é incômodo, assim, um pouco. E existem exemplares ainda? Só um, eu tenho um. Só um? Eu tenho um. Talvez a família tenha também, algumas pessoas têm. E depois veio... Isso foi em 84. Depois, quando eu estava na faculdade de jornalismo, o Lira Neto era editor da Fundação Demócrito Rocha, e começou com a coleção Terra Bárbara, né? Uma coleção de perfis de personalidades cearenses ou que fizeram história no Ceará. Ele me convidou para escrever um deles, eu escrevi o Frei Tito, aí foi um trabalho jornalístico. Depois na mesma coleção fiz a biografia da Raquel de Queiroz, e quando minha filha nasceu eu retomei o infantil, para pensar em literatura infantil, e fiz o Bia que Tanto Lia, foi o primeiro. Certo. Primeiro depois da retomada. Da fase adulta. Da fase adulta. Depois veio É Pra Ler ou Pra Comer, que é sobre a padaria espiritual, que foi pensado e criado
e foi motivado pelas aulas do professor Santos de Azevedo, que se queixava muito, lamentava muito do cearense não conhecer a história da literatura cearense. E foi motivado por ele, ganhou um prêmio aqui da Secretaria de Cultura, ganhou prêmios fora também. Depois dele veio A Casa dos Benjamins, que é sobre a casa onde a Raquel de Queiroz escreveu 15 e morou. Depois veio O Anjo do Lago, que aí já é uma outra experiência de linguagem, de narrativa. Foi um texto bem arriscado, mas que a editora Biruta apostou nele, está indo muito bem. E o mais recente não. Veio O Peixinho de Pedra, que é uma história que se passa no Cariri, que tem os fósseis como assunto principal. E o mais recente, você conhece bem, o Vende-se uma Família. João não precisaria ter medo do feitor. Não seria surrado nas costas, levando chicotadas por cima das feridas abertas. Sua mãe nunca precisaria ver essa cena, porque ele era livre. Pedro não precisaria ter medo do pai. Ninguém iria inventar que ele ajudava na fuga dos escravos, porque não havia mais do que fugir. Era a vitória da liberdade, de nadar pelo rio da vida, controlando os próprios remos. E os seus projetos, Fernanda, como é que estão? Antes de começar a falar dos meus projetos, eu queria falar só um pouquinho, observar o fato da tua literatura infantil ser muito baseada na questão da pesquisa, não é? Porque para compor aí o É Pra Ler ou Pra Comer, você teve que pesquisar, que ter subsídios historiográficos, né? Para poder, de fato, quer dizer, não é uma coisa só de imaginação, quer dizer, a criatividade ela vem pontuada pelo dado da pesquisa. E também o Vende-se uma Família, não é? Que teve até a participação do Carlos, o consultor da área de História, né? O Carlos Eduardo Bezerra, exatamente para trazer os dados referenciais assim de uma forma bem rígida mesmo, né? Bem o dado histórico como ele deve aparecer. Então isso aí é uma coisa interessante que leva para o pequeno leitor dois componentes. Ele vai poder usufruir a história em si, o dado da imaginação e tudo mais, e ainda vai poder também absorver esses elementos todos. Esse aqui eu ainda não li, o do Peixinho de Pedra, mas também, pelo que você falou, tem a ver com coisas, tem um dado referencial importante, né? Essa ideia dos fósseis no Cariri é uma coisa bem localizada. Então, eu acho que é um trabalho interessante nesse sentido de fazer a gente, nós cearenses, nos conhecermos melhor, né? E os pequenos cearenses começarem a conhecer suas histórias, suas lendas, toda a sua riqueza, né? Todo esse manancial de coisas que há por aqui, bem interessante. Os grandes também, porque acontece muito, as escolas, esse É Pra Ler ou Pra Comer, é muito adotado aqui em Fortaleza. Os alunos leem, fazem trabalho, e as escolas me convidam para assistir os trabalhos que os meninos fazem. E eu escutei já muitas vezes os pais me dizerem, olha, nunca tinha ouvido falar. Uhum. Eu aprendi por causa do trabalho do meu filho, eu nunca tinha ouvido falar, adulto, gente adulta. Pois é, então, aliás, é uma coisa que tem acontecido muito, é assim, uma espécie de movimento que está acontecendo com a literatura infantil. Por conta dos filhos, os pais, os tios, as pessoas que giram lá em torno deles, terminam ficando a par de coisas que ignoravam totalmente, não faziam mais parte, e que apesar de o indivíduo ser adulto, não perde a graça e não perde o interesse de jeito nenhum, né? Então, é bem interessante nesse sentido aí. Eu acho que a minha formação de jornalismo, eu fiz a opção pela literatura, fiz o mestrado em literatura, trabalho com literatura, mas a veia jornalística, digamos assim, o ímpeto de pesquisar, de descobrir, acaba ficando marcado também nesses livros. Menos no Anjo do Lago, que é, como eu falei, uma experiência de pura imaginação, mas nos outros, sim, eu acho que, por mais que nos meus planos, nos meus projetos de livros futuros, vamos dizer que tem 80% são livros que têm uma base histórica, em alguma coisa que me desperta, me dá vontade de criar a partir dela. Mas agora eu quero saber dos seus projetos. Sim, meus projetos. Meus projetos são os seguintes, eu estou trabalhando em duas vertentes básicas que estão interligadas, né? São duas que terminam se transformando em uma,
que a primeira é a própria questão da infância, que desde o doutorado eu venho desenvolvendo um trabalho sobre os traços da infância na literatura brasileira. Então já fizemos muitos estudos relativos a vários autores. A gente tem um grupo de estudo na universidade que também explora essas questões. Então a gente começa desde a graduação estimulando os alunos nesse sentido, e também algumas dissertações que já foram defendidas tendo por base essa questão da infância. Inclusive, que foi ligada à obra do Monteiro Lobato. Bastante interessante a temática, que era exatamente a ideia das metamorfoses lobatianas, né? A questão da água no sítio do Pica-Pau Amarelo, e como esse elemento água, ele dá possibilidade de a gente pensar a própria figura da criança, na medida em que a água é um elemento extremamente volúvel, vamos dizer assim, mutável, maleável, etc. Então, essa e outras dissertações já foram defendidas, e nesse meio tempo eu venho escrevendo muitos artigos e muitos textos e muita coisa vinculada a essa questão da infância. É uma espécie de inventário do que é que... Quer dizer, inventário é até uma coisa meio atrevida da minha parte, mas é uma tentativa de inventário, dentro das minhas possibilidades, de mapear o que é que existe sobre essa questão da infância na literatura brasileira. Lógico que já há vários livros escritos e tudo mais, mas de alguma maneira eu estou tentando dar a minha contribuição. E o outro lado é exatamente a minha ligação muito forte com a obra do Graciliano Ramos, que foi exatamente o autor com quem eu trabalhei no doutorado, né, a partir desse enfoque da infância. Então, agora finalmente eu vou publicar a minha tese, não é? Agora vai ser a própria Record, que é a editora dele, né? Eu não estava sabendo dessa notícia ótima. E a outra coisa é que tanto a tese como o artigo que eu fiz também para a revista do programa de pós-graduação da Universidade de Pernambuco, que foi onde eu fiz uma parte do meu doutorado, esses textos foram colocados na Fortuna Crítica pela própria filha, a única filha do Graciliano Ramos, que é a dona Luísa Ramos. Ela entrou em contato comigo e pediu para eu repassar a tese para ela, e, enfim, e achou que seria conveniente colocar essas duas referências na Fortuna Crítica dele, que é uma Fortuna Crítica já bastante alentada, não é? E agora, no final de semana passada, eu recebi as edições novas, né, porque toda a obra dele está sendo reeditada em função dos 70 anos de Vidas Secas. E no livro Vidas Secas, que já está na 105ª edição, e no São Bernardo, que já está na 86ª, se eu não estou enganada, já aparecem essas referências. Então foi uma coisa que me deu muita alegria, e agora com a publicação da tese eu acho que vai fechar uma parte do trabalho, né? Mas naturalmente eu vou continuar, porque a obra dele além de ser primorosa, tem milhões de aspectos que ainda precisam ser analisados ou reanalisados. E também tive uma alegria muito grande este ano, porque por conta dos 70 anos de Vidas Secas, vai haver um livro comemorativo, a própria editora Record vai publicar, e a filha dele também me chamou para contribuir com um dos ensaios. Então, é uma coisa interessante, porque cria uma vinculação entre o meu trabalho e a própria figura do Graciliano, com quem eu espero ainda conviver por muito tempo, apesar de estar encerrando uma parte, né, desse trabalho agora. Então, basicamente é isso o que eu tenho feito no momento. Do que você já pesquisou da infância na literatura brasileira, qual é a criança, o personagem criança que mais te toca? Da literatura brasileira? Bom, o que mais me toca talvez seja uma criança entre real e fictício, que seria o próprio Graciliano no livro Infância, né? Porque é um livro tão bem escrito, que é um livro de memórias, que é ao mesmo tempo uma ficção. E, aliás, isso aí não foi dito por mim, foi dito apenas por Antônio Cândido, naquele livro famoso dele, um ensaio que é definitivo com relação aos estudos sobre o Graciliano Ramos, o Ficção e Confissão. Então ele descobre exatamente isso, essa mistura muito natural, muito espontânea entre realidade e imaginação. Então a figura do Graciliano, que é colocada no livro Infância, é a figura do Graciliano, mas ao mesmo tempo ela está ali ficcionalizada. Ele não conseguiu se colocar
do ponto de vista histórico mesmo, o indivíduo Graciliano Ramos aos 8 anos, aos 10 anos, né? Então, para mim, uma das que me tocam mais é ela. Mas é claro que existem personagens infantis extremamente cativantes. É claro que, se eu fosse lhe perguntar, eu nem precisaria fazer a pergunta, porque eu já saberia a resposta, que a sua seria a Emília, não é? Mas além da Emília, além do próprio Graciliano, existem muitos outros que aparecem também em poemas, que aparecem não necessariamente em ficção narrativa, né? Mas a gente tem personagens assim extremamente interessantes que aparecem sob o formato da ficção poética, né? Então a gente tem, por exemplo, a obra do Manuel Bandeira, ela é recheada de personagens infantis extremamente delicados e graciosos, né? A obra do Carlos Drummond de Andrade, que também se autorretrata a partir principalmente do Boitempo, também é uma coisa altamente interessante. A infância é um tema antigo, existe desde a literatura grega, com uma ressalva, porém. Até antes do século XIX, de modo geral, os narradores apressavam o passo nos relatos infantis da vida das personagens. Que autores fizeram obras em que a criança se situa no centro dos acontecimentos e em que a descoberta do mundo aparece como uma grande aventura a ser narrada? Charles Dickens, que ajudou a afirmar o tema da infância como um forte componente dos relatos romanescos no século XIX, é um deles. Em Grandes Esperanças, 1861, expõe, através de Pep, a fértil imaginação da mente infantil, ao mesmo tempo que revela o dilema da criança diante da linguagem cifrada do mundo adulto. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já, não saia daí. O Dois Pontos está de volta. Para vocês, a continuação do bate-papo entre Socorro Acioli e Fernanda Coutinho. Os personagens do Antônio de Alcântara Machado, né, que trabalham aquela ideia dos meninos do Brás, do Bexiga, daquela zona de colonização italiana em São Paulo, aquilo ali é um grupo extremamente interessante, sem falar nos cearenses, né? Por exemplo, a obra do Fran Martins é uma obra riquíssima dentro desse veio temático que é a infância. Quase todos os livros dele, eu acho que seria uma coisa excepcional não haver tanto no A Rua e o Mundo, que é o volume extremamente denso, né, que é o grande romance dele, que tem como personagem principal uma criança, que é o Cleto, que é muitíssimo bem escrito, e os vários volumes de contos também. Em cada um desses volumes a gente tem muitas histórias que circulam em torno desse tema da infância. Quase todos os autores. Agora mesmo eu estou orientando uma dissertação de mestrado que tem a ver com a obra do Moreira Campos. A gente encontra no Moreira Campos também essa questão. A Ângela Gutierrez tem o livro que foi até indicado para o vestibular, né? O Mundo de Flora, que a Flora menina é uma personagem também que está sendo muito vista e revista agora. Existe também uma pessoa, uma aluna do mestrado, que está estudando o texto de Flora e como é que era essa Flora nessa época da infância. E tantos outros que a gente fica assim, né? Machado de Assis, por exemplo, vamos pensar nos grandes nomes de 2008, né? Começando pelo nome maior, Machado de Assis, a gente vendo quase todos os romances. Às vezes a personagem aparece como criança e vai evoluindo. Às vezes aparecem as personagens que permanecem nessa condição de criança o tempo todo, né? Mas a gente vê o próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai contar a história do Brás Cubas menino, por sinal um menino muito sapeca e muito cheio de artes, de maltratar, exatamente em função da educação que não era muito bem orientada. E o Dom Casmurro, que seria o outro livro, também a gente tem a história da infância do próprio Dom Casmurro e de Capitu, e a história do filho deles, enfim, é uma série de coisas que, né? Então, o Esaú e Jacó, os dois irmãos, e os contos, nem se fala. O Guimarães Rosa, que é outro autor que está sendo comemorado este ano, né? Estão sendo comemorados os 100 anos de nascimento dele.
é um passeio assim com muitas interrupções, esse passeio que busca a presença da infância dentro da obra dele. E o próprio Graciliano também. Quase todos os livros, ele começa com o indivíduo criança e depois vai, ou então, através de um recurso narrativo aí de retrocesso, ele remonta à infância do personagem já adulto. Então é uma coisa riquíssima, é muito interessante, e o mais interessante é a gente poder fazer essa inter-relação entre o que era a criança dessas épocas todas, né, desde as mais remotas, porque se a gente for puxar mesmo o fio andando ao contrário, a gente chegaria até o arcadismo, por aí já há poemas que se voltam para essa questão. É a gente pensar a criança hoje a partir dessas, vamos dizer, lições ou orientações ou reflexões que esses autores nos dão ao longo do tempo. E a gente vê como é interessante criar esse paralelo, criar essa rede de relações, porque ainda subsistem muitos elementos como outrora, né? Então é o caso de a gente pensar, será que que tipo de criança a gente está querendo para o nosso mundo de hoje, né? E a literatura, ela pode muito bem nos auxiliar nessa tentativa de resposta, porque a pergunta não é uma pergunta simples, né? É exatamente a mesma coisa de a gente perguntar que tipo de futuro ou que tipo de presente a gente está buscando para a nossa própria humanidade. Então é uma coisa super legal e eu estou muito feliz e vou terminar essa pesquisa agora, mas vou terminar nesse formato, mas ela já está sendo reelaborada nesse sentido de puxar cada vez mais essa questão da infância para uma relação com a contemporaneidade. Tentando fazer essa ponte entre essa infância do passado, digamos assim, essa infância da literatura e a infância, mas pensando nos leitores crianças. Se um professor lhe perguntasse uma sugestão de como introduzir o texto do Graciliano Ramos, vamos pensar no público criança não, mas no público juvenil, 10 a 12, 14 anos. Qual seria a sua sugestão de primeiro livro, ou de forma, de uma maneira interessante de apresentar o Graciliano Ramos para esse público? Olha, eu acho que a sugestão de primeiro livro seria o Vidas Secas mesmo. Porque, principalmente para nós aqui do Nordeste, do Ceará, já teria um dado de identificação natural, que seria a questão da seca, não é? Mesmo a gente já distanciado no tempo, o livro é de 1938, são 70 anos, mas é uma realidade que está aí toda hora na televisão, né? A ideia do retirante, nós estamos vendo essa figura, é uma figura que nos é familiar. A criança de hoje, a criança do século XXI, ela não, o retirante para ela não é uma figura estranha ou exótica, de jeito nenhum, faz parte do cotidiano dela. Então, nesse sentido de criar logo um liame, uma relação de maior proximidade, talvez o livro mais adequado fosse o Vidas Secas. Uma outra coisa que poderia ser oferecida também, a princípio, de uma forma a partir de um segmento de leitura, seria a infância. Difícil caminhar em linha reta quando se busca o passado, pois os atalhos do tempo rememorado teimam em se insinuar no percurso. Natural, portanto, que o retrato que se tente compor do período, longe de ser uma superfície lisa, traga visíveis suturas de pedaços de episódios caoticamente interligados. Em infância, Graciliano Ramos, o alagoano de Quebrangulo, um topônimo pedrento como seu estilo, no dizer de Osman Lins, experimentou, como outros, os tropeços de quem busca recobrar as paisagens originais, que muitas vezes tornam a memória esmaecidas pelo passar dos anos. Ele também vai tratar de questões que têm a ver com a vida das crianças, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, e até o momento para se pensar isso, para se pensar o modus vivendi do indivíduo, né? Então esses dois livros para mim seriam os iniciais. Bom, então, a propósito de personagem infantil e tudo mais, você trabalhou bastante com uma personagem que nós já estamos aqui, que foi a Emília, né? E essa relacionada a esse aspecto da leitura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse processo e o que você achou mais interessante, enfim.
Bom, o tema da dissertação você conhece bem, né? Que é analisar a Emília como uma personagem leitora. Não só a Emília como construção de personagem, mas como ela se porta como leitora. O que eu quis mostrar é que o Monteiro Lobato usou a Emília como um exemplo de como deve ser um leitor ideal para ele, que seria o leitor ideal. É um leitor que contesta, que lê, que recebe o texto, que se modifica a partir dele e depois dele, que contesta, que não recebe qualquer texto como uma verdade absoluta, mas que reflete. É um leitor que faz um paralelo entre a própria vida e o que está ali no seu texto. No caso da Emília, a obra que eu estudei de forma mais detalhada foi o Dom Quixote das Crianças, que é uma adaptação. A Dona Benta vai ler o Dom Quixote para os meninos no sítio, e a Emília se apaixona tanto e se deixa levar tanto por aquele texto que ela diz que a partir dali ela vai ser a Dona Quixotinha. Então todas as práticas de leitura da Emília, a forma como se lê no sítio, o fato da Dona Benta ler para as crianças, isso foi uma coisa muito interessante durante a pesquisa, porque está muito disseminada a moda da contação de histórias, né? Como um instrumento de formação de leitores. As pessoas se vestem, usam maquiagem, usam roupas e falam as histórias. E eu já levei vários, eu tenho uma filha pequena e levo, e muitas vezes nessa contação de história não tem um livro. As crianças não sabem que aquilo ali saiu de um livro. E a Dona Benta, o exercício de leitura dela era compartilhar a leitura com o livro na mão. Ela falava da edição, ela falava dos tradutores, falava do ano que foi publicado. E tudo isso é uma pesquisa longa, uma dissertação longa, e tudo isso foi muito detalhado. Mas realmente o que ficou para mim mais forte foi o estudo da construção dessa personagem, da criação mesmo. Ele diz que a Emília surgiu numa tarde de calor, no ano de 1920, ela pulou da caneta dele e passou a fazer parte da vida dele de uma forma muito especial. Ele diz umas palavras parecidas com essa. Então, no meio da dissertação, que tinha que ser um trabalho acadêmico, referenciado, eu não resisti e construí a biografia da Emília. Eu coloquei no meio da minha orientadora, a professora Odalice, foi muito complacente com o meu desejo de fazer essa biografia da Emília. Bom, então, um dos autores, né, especiais para você é o Monteiro Lobato, e o outro também eu já sei que é o Gabriel Garcia Marques. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de uma experiência muito especial que você teve envolvendo o Gabriel. Né? O Garcia Marques é um caso de paixão mais descontrolado do que a do Monteiro Lobato. Uma paixão mais... ele tem além da literatura, ele tem uma paixão pelo cinema, né? Então, ele estudou cinema na Itália, e quando ganhou o prêmio Nobel, ele aplicou grande parte do dinheiro na construção de uma escola de cinema em Cuba, em San Antônio de Los Baños. E nessa escola, desde que foi fundada, ele vai uma vez por ano e ministra uma oficina de roteiro, uma oficina de criação. E todos os anos são convidados escritores e roteiristas para fazer parte dessa oficina. Eu tinha alguns livros, porque eles transcrevem a oficina e publicam, eu tinha alguns livros, e tinha um sonho que poucas pessoas para quem eu falei esse sonho acharam que eu estava precisando de... tomar um pouco mais de pó de realidade, para parar de sonhar tão alto, porque eu tinha um sonho de fazer parte dessa oficina. E comecei a escrever para a escola, procurando informações, e realmente era uma oficina muito fechada para convidados, mas um dos meus 240 e tantos e-mails chegou nas mãos de uma diretora pedagógica da escola, que gostou do meu currículo, dos meus trabalhos, achou que o projeto que eu estava apresentando ele iria gostar, encaminhou o currículo para ele, e ele próprio fez a seleção e me incluiu. E foram 5 dias de aula com o Garcia Marques, éramos 9 alunos, eu era a única brasileira, eram todos hispanohablantes, todo mundo da oficina toda em espanhol. O professor convidado era o Fernando León de Aranoa, que é um cineasta espanhol, da nova geração de cineastas, muito bom. E a oficina era basicamente cada um contar a história que tinha levado. Cada um levou uma proposta de história, cada um contava e o Garcia Marques analisava. Ele era inclemente, se ele não gostasse da história, ele simplesmente mandava passar para outra, ou então ele dizia em poucas frases assim: onde é que você acha que você vai caminhar nessa história com um personagem nesse sentido? Então, eu aprendi muitíssimo, aprendi que uma coisa que ele falava da própria experiência dele, que é ter o eixo da história antes de passar para os detalhes, saber exatamente o que quer se contar. Ele dizia, você antes de começar a escrever um livro, você tem que saber contar tão claramente a sua história, como se conta a história da Chapeuzinho Vermelho.
Era uma vez uma menina que foi levar... Então você tem que saber dizer em poucas palavras... Uma súmula, bem uma súmula, para né? você ter certeza do que você quer contar. Então foram muitos ensinamentos na oficina, mas um dos maiores foi da perseverança dele, da dedicação dele. Ele decidiu ser escritor contra tudo e todos. Contra a família, contra as circunstâncias. Trabalhava como jornalista para poder sobreviver, mas ele fez uma opção muito arriscada que deu certo. Foi mais ou menos numa época em que eu também fiz essa opção. Eu fui formada em jornalismo, mas eu optei por trabalhar como literatura. E eu me sinto, em alguns meios, em algumas situações, absolutamente incompreendida. As pessoas perguntam por que é que eu não trabalho. Se eu sou formada, eu fiz um mestrado, por que você não trabalha? Mas eu trabalho. Mas você não fica o dia todo em casa? Mas eu fico trabalhando. Mas você não faz só esses livrinhos? Mas esse é meu trabalho. Então, eu aprendi com ele a levar na brincadeira essas coisas que fazem parte do percurso e acreditar mesmo que tinha que ser aquele caminho. E outra coisa que eu aprendi com ele foi a generosidade. Porque uma pessoa como ele, na idade dele, com tudo que ele já construiu, com o prêmio Nobel, parar uma vez por ano, 5 dias da vida dele para ensinar a roteiristas e escritores iniciantes com a generosidade com que ele ensinou, porque não era uma coisa... Inclusive, ele não quer promoção dessa oficina. A gente ficava no meio tenso porque tinha equipe de TV e a gente não podia falar. Tinha equipe de TV na porta, a gente não podia falar, a gente era proibido de... Porque ele não quer publicidade, é uma coisa que ele faz porque ele deseja... Uma coisa bem espontânea mesmo. Ele deseja contribuir com a nova geração de escritores e de roteiristas. Foi a primeira vez em que cheguei perto da Terra. Antes da primeira missão, somos terminantemente proibidos de ir até lá. A descida foi relativamente rápida. Levamos uns 12 minutos até que enxergamos o lago do alto. Então, começamos a voar mais devagar. Ângela, esse é o Lago dos Segredos. Em breve ele será a sua casa, disse a senhora Berta, sob o olhar atento do senhor Bartolomeu. O lago ficava no meio de uma grande floresta. Não havia praticamente nada construído por perto. Bem no centro da água havia uma pequena ilha, onde estava a residência do guarda-lago, de onde era possível enxergar qualquer pessoa que chegasse perto das margens. O 2 Pontos fica por aqui. Você pode enviar sugestões e comentários para o nosso endereço eletrônico 2pontos@unifor.br. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê.